Graça e paz da parte do nosso Senhor. Olha que interessante. A Bíblia, em Mateus 4, 3 e 4, está escrito assim: O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é mesmo filho de Deus, mande com que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondendo, lhe disse: Também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que nós entendemos aqui? Que Jesus havia sido batizado. A partir dali, ele daria início ao grande ministério que o Pai lhe havia confiado. Então, ele precisou se retirar para se consagrar. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Jesus, ele era pecador? Ele precisava se retirar? Ele precisava jejuar? Aliás, ele precisava orar? Ele não era metade Deus e metade homem? Mas sim, ele nos fez aprendizes dele. Ele não precisava, mas ele fazia, porque ele não tinha pecado, mas ele fazia. Ele não tomava nenhuma decisão sozinho. Todas as decisões que ele tomava era aconselhado pelo Pai. Ele sempre buscava, quando ele ia ressuscitar alguém, quando ele ia curar alguém. Lembra de quando ele jejua e ele é tentado ali no pináculo do templo, quando o diabo leva ele no pináculo do templo e ele pergunta para ele: se me adorares, se prostrares e me adorar, tudo isso aqui eu te darei. E ele disse: arreda-te de mim, Satanás. Arreda-te de mim. Sabe, nós precisamos entender uma coisa. Nós sempre seremos confrontados na palavra. E quanto mais nós soubermos a palavra, mais nós teremos entendimento do mundo espiritual e do mundo físico. E nós seremos tentados e provados em todo o tempo. Mas uma coisa é certa. Lá naquele grande dia, no dia do juízo final, nós teremos que dar conta de todos os nossos atos, de todas as palavras que saiu da nossa boca. Nós teremos que dar conta de tudo que nós deixamos de fazer, de todas as vezes que nós tomamos a dor de alguém sem olhar o outro lado. Nós teremos que prestar conta de todas as vezes que nós poderíamos ter feito bem e não o fizemos. Sabe, mas o mais incrível aqui é que a nossa vida, ela brilha todos os dias enquanto nós estamos vivendo com Cristo. Ele está derramando sobre nós uma sede e uma fome. E nós precisamos declarar isso diante dos céus e da terra, que nós temos fome e sede de Deus. Porque se o inimigo tentou a ele sendo Deus, se o inimigo provou a ele, ele vai provar você também. Mas entenda uma coisa, nem todas as provas que eu e você passamos, ela vem do inimigo. Muitas vezes o próprio Deus também nos prova. Muitas vezes o próprio Deus também nos coloca em situações difíceis, de escassez. E eu quero compartilhar com vocês aqui um momento que eu vivi em 2010 e que eu tinha largado tudo para viver o Evangelho. Eu tinha acabado de ser consagrada missionária. E eu larguei tudo, concernente à conversa que eu tive com meu esposo. E eu tentei viver só fazendo a obra. Um determinado dia, não havia mais alimento nenhum dentro da minha casa. E o inimigo lançou sobre a minha mente: mas você não quer fazer a obra? Olha aí, o seu Deus, deixando faltar o alimento dentro da sua casa. Você não vai conseguir. Volta a trabalhar. Lá, abre mão de fazer a obra, abre mão de falar desse Deus que está deixando a desejar. Eu dobrei os meus joelhos, eu chorei muito na presença do Senhor naquela tarde. E quando eu levantei, o Senhor falou comigo: faz uma lista.
escreve tudo o que você quer. E eu fiz. Passei a mão no caderno, numa caneta, sentei, apoiei o caderno no braço do sofá e comecei a escrever lista de compras. E ali eu escrevi tudo o que faltava dentro da minha casa e tudo que eu precisava. Mais ou menos 2 dias depois, o Senhor, meu marido fez um trabalho e ele recebeu ali, acho que, se eu não me engano, R$25. Nós pegamos aquele dinheiro, R$15 daquele dinheiro, e fomos fazer uma compra daquilo que nós realmente estávamos precisando. Mas no dia seguinte, após aquela mini compra, eu estava na minha varanda orando. E o Senhor falou comigo que era para me confiar nele. E eu confiei. A minha vizinha do lado bateu no meu portão e disse: desculpa te incomodar, é que eu acho que meu pano de chão caiu no seu lado do muro aí, na sua casa, no seu quintal. E eu fui lá olhar e não tava. Eu voltei e disse: não, desculpa, não tá. E ela: tá bom, obrigada, e saiu. E depois ela bateu de novo e ela disse pra mim assim: olha, querida, desculpa, é que Deus mandou eu te dar uma cesta básica, mas eu tô com vergonha. Eu inventei essa história do pano de chão só pra poder chegar até você. Eu dobrei os meus joelhos no chão, eu levantei as minhas mãos pros céus e eu agradeci a Deus. Ela disse: vamos lá comigo pegar. Quando eu cheguei lá, era uma cesta básica da Mannesmann. Eu não sei se todos aqui conhecem, mas é como se fosse uma cesta básica da Fiat, enorme. Tinha simplesmente 4 de tudo. Só que essa cesta básica já estava na casa dela por 2 meses e já tinha ido para casa da mãe, para casa do padrinho, para casa do irmão, e já tinha voltado para trás e ficou no porta-mala do sogro dela por mais ou menos uma semana. Porque todas as pessoas que ela dava aquela cesta, as pessoas diziam assim: leva de volta, fulana, porque eu tenho muito. Leva de volta, fulano, porque eu já tenho aqui. Sabe o que Deus fez? Eu tive que dar 4 viagens. E quando eu acabei de carregar tudo, ela olhou para mim e ela falou: irmã, Deus está me falando que você gosta de frango, você gosta de carne, você gosta de queijo e você gosta de leite. E você não almoça sem sumo. Calma aí. Pois ela encheu uma sacola de tudo aquilo que não tinha na cesta. E ela falou comigo assim: tá aqui, eu tô sendo obediente ao Senhor. Naquele dia, Deus supriu todas as nossas necessidades. E eu pude repartir aquela cesta com mais 2 famílias. E ainda sobrou. Por 1 ano inteiro, eu fiquei sem fazer compras, porque não acabava. Outra coisa que eu não falei é que quando uma cesta ficou ali por 2 meses, quer dizer então que a cesta acumulou, porque ela recebeu as próximas e foi acumulando. Então eu recebi 16 pacotes de arroz, de feijão, com 6 pacotes de arroz, 6 pacotes de açúcar, 8 de óleo, e era tão farto e tão grande que eu fiquei por quase 1 ano sem fazer compras. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que todas as provas que você passa e todas as provas que você tem vivido, ore a Deus, pergunte para Deus: Senhor, quem está me provando? É o Senhor ou é o nosso inimigo? Porque se for o nosso inimigo, você pode rebatê-lo dentro da palavra de Deus. Mas se for Deus, você pode dizer: me prove, Senhor, e prove o meu coração, e vê se há em mim algum caminho bom, vê se há em mim alguma coisa boa, e se não tiver, refaça-me, porque eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser. Com isso, a sua vida vai brilhar todos os dias, e de vida em vida, e dia em dia, você vai sendo santificado e fortalecido em Cristo, amém? Deus abençoe você, fica na graça, fica na paz, compartilha com alguém, divide com alguém, ore por alguém, doe uma Bíblia para alguém, faça a vontade de Deus.